Minha Fortuna é Te Amar chegou ao fim no SBT. A trama, protagonizada por Susana Gonzalez e David Cepeda, dá para ser chamada de um sucesso dadas as proporções atuais do Silvio Santos nos números de audiência. E teria sido um êxito ainda maior se não tivessem mudado drasticamente a novela de horário em plena reta final. Mas, apesar disso, eu admito que detestei o final da novela. Quer saber as razões? Descubra no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Já que hoje é o dia de ser bem rançoso e detonar o final de uma novela que eu curti muito, peço sua colaboração. Que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal? Quando você clica no sininho, o YouTube te sinaliza a cada vez que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples, fácil e gratuita de fazer esse canal, que tanto ama as novelas mexicanas, chegar a mais e mais pessoas. É isso, minha gente. Depois de meses e meses no ar, Natália e Vicente finalmente vão poder ser felizes para sempre. Minha Fortuna é Te Amar foi um verdadeiro fenômeno de audiência quando exibida no México entre 2021 e 2022. A novela foi produzida por Nicandro Dias Gonzalez, recentemente falecido. Aqui foi outra bela amostra do quanto ele era um craque na arte de entregar novelas populares e que acabavam mobilizando uma grande audiência. Mas Minha Fortuna é Te Amar padeceu com um problema que aparece em diversas novelas mexicanas que eu amo muito: a necessidade de um final repleto de truculência. Para quem não sabe, truculência é tudo aquilo que é brutal, violento, grosseiro. E só por essa pista, acho que já dá para responder porque eu não curti o final da novela. Lá na época da estreia, destaquei que a grande receita do sucesso de Minha Fortuna é Te Amar foi ter pego uma história original colombiana bem de comédia e transformado num drama. A história do Benjamin, que fica sem poder falar após o trauma da morte da mãe no primeiro capítulo, já ilustra bem esse cenário. Mas apesar disso, Minha Fortuna é Te Amar não foi, em nenhum momento, uma novela depressiva, pra baixo. Pelo contrário, ultra colorida, alto astral, soube mesclar drama com comédia que vinha por meio dos personagens ali do bairro, figuras bem pitorescas e de cabelos coloridos. Agora, se o tom era esse, e foi, na minha visão, o grande trunfo da história, por que descambar para um final tão apelativo e sensacionalista? As novelas mexicanas sempre tiveram uns finais meio exagerados de vilão morrendo queimado, desfigurado, esquartejado, mas muitas dessas características começaram a se acentuar quando a Televisa adotou um modelo de exibir os finais das novelas numa noite de domingo. Explico. Hoje, a maior parte das novelas já não tem o último capítulo exibido numa sexta-feira, como era de praxe, e acabam encaixadas num capítulo especial de 2 horas na noite de domingo. A título de curiosidade, a primeira novela a exibir um final de domingo foi A Fêmea Mais Bela, em 2006. Mas qual vira a estratégia da emissora para fazer a audiência migrar do horário habitual da semana para a noite de domingo num capítulo longo? Encher a trama de sequências de ação, violência, sequestro e muito mais. Claro, ocasionalmente também ocorre o contrário. A primeira parte do capítulo tem acontecimentos importantes e a segunda metade é só casamento, mulher grávida e enrolação. Eu vou ser obrigado a entrar em spoiler. Bom, já não é spoiler porque a novela acabou já. Então, se você ainda não assistiu e quer ver, sugiro guardar o vídeo para ver depois. O final da novela foi marcado por um excesso de castigos exagerados para os vilões. Todos em sequências tão atropeladas que me soou tudo pra lá de corrido. O Elias, o mega empresário interpretado pelo Omar Fierro, já começou dando o tom. O vilão tinha sequestrado o filho da Andrea,
Sim, ele sequestra um bebê. Aí na fuga, começa um tiroteio, ele tenta acertar o Mário, mas o Omar recebe a bala no lugar. Sem saber que o Omar estava usando um colete à prova de balas, o Elias acredita que matou o filho único e decide tirar a própria vida. PS, antes disso, ele chega a tomar a Natália de refém. A Constança, papel da Chantal Andere, que eu mais uma vez amei nessa novela e que na última semana da história forjou a própria morte para despistar que queria ficar com o filho da sobrinha Andréia, teve até um dos finais mais leves da novela. Ela é achada pelo Vicente e acaba indo parar num hospital psiquiátrico. Ok, final leve, mas comece a somar com as outras desgraceiras. O Adriano e a Verônica também tiveram um final pra lá de extremo. Ele chegou a entrar numa luta corporal com o Vicente após ameaçar a Natália pelo dinheiro que ele acreditava que estava em poder dela. Só que ele fugiu após descobrir que essa grana já estava em poder da Verônica. Após outra violenta discussão, o par de amantes morre envenenado após tomar um vinho batizado pela Femme Fatale. Antes disso, ele chega a esfregar o rosto da vilã nos espinhos do jardim que ela cultivava. Bem monster. Sabe aquele tipo de violência bem gratuita num final que já tá bem carregado? Mas pra mim, nada supera o que é o final da Olga, a megera interpretada pela Michelle Gonzalez, e que eu já comentei diversas vezes que achei que foi um dos grandes destaques de Minha Fortuna é Te Amar. Bom, o que ela fez com o Benjamin a novela inteira, com tortura psicológica, já era bem pesado na minha opinião, mas esse tipo de coisa existe na vida real e eu achei ok a maneira como isso foi conduzido dentro da novela. Só que, no capítulo final, a Olga volta a atormentar essa criança, raptando o molequinho. Bom, ela leva o Benjamin para um cativeiro e segue fazendo 1000 ameaças de que vai matar o menino e tudo mais. Mas a Natália e o Vicente vão aparecer para esse resgate. Pasmem, a Olga colocou um colete repleto de explosivos na criança. Sério, aqui eu achei que ficou uma coisa quase terrorista. Achei que passaram um pouco a mão no nível de truculência. Vamos combinar que na vida real, esse menino ia precisar de terapia pesada pro resto da vida depois de tudo que ele viveu. Não ia ter carinho familiar que resolvesse o trauma da morte da mãe, da tortura psicológica da Olga e, para completar, quase ser assassinado como um homem-bomba. É too much. Aí chega o esquadrão antibombas e resolve a parada toda. Mas que trauma viria pela frente se não fosse uma novela. Não para por aí. Tempos depois, a gente já vê a Olga na cadeia. Mas calma, não basta a Olga ser presa. Ela ainda vai ser perseguida pelas demais detentas que vão cortar a língua dela. É tipo castigo à altura depois de ter deixado o Benjamin sem falar por quase a novela inteira. Eu admito que eu não vi se o SBT cortou cenas, ou se dá pra entender todas as coisas que aconteceram nesse capítulo final. Mas vamos combinar que nem sempre a cena violenta precisa ser mostrada pra ainda assim ser forte. Eu admito que eu não curto aqueles capítulos onde fica meia hora numa festa de casamento sem acontecer nada, só a gente anunciando que vai ter filho. Mas Minha Fortuna é Te Amar dedicou tanto, mas tanto tempo a finais ultra violentos que a parte da felicidade do capítulo pareceu até meio curta demais. Aliás, de novo um paralelo com a vida real. Quem tava com clima pra festa depois de uma execução em massa de personagens? Ok, eram os vilões, precisavam ser punidos, mas aqui admito que me soou um grande freak show de gente correndo, morrendo, pirando. E eu não sou um cara com pudores para cenas de violência, mas eu acho que pareceu tudo muito exagerado. Natália, como foi a sua última semana? Entediante? Vida normal? Não, o Elias se matou. Minha irmã foi pro hospício, botaram uma bomba no Benjamin, o Adriano morreu envenenado, sabe? Pecaram totalmente por uma falta de respiro. Pareceu mais uma edição do Cidade Alerta,
ou algum programa policialesco desses que jorram sangue e emendam uma matéria de tragédia atrás da outra. Repito, juro que eu não sou a favor dos finais entediantes e chatos, mas às vezes mais vale uma boa cena com algum diálogo interessante, bem escrito e bem armado para resolver algum conflito da novela, do que esse exagero de tiro, porrada e bomba. Eu sou um fã das novelas do Nicandro Dias Gonzalez e, com Minha Fortuna é Te Amar, não foi diferente. Mas as novelas dele sempre tiveram esse vício pelo exagero sem fim do final dos vilões. Ou por acaso você já esqueceu o desfecho da Bárbara Greco em Amanhã é para Sempre, com a vilã se queimando viva? Ou a Matilha de Lobos, que trucidou a Kendra no último capítulo de Amores Verdadeiros? Parece que é pelo desespero de chamar atenção, de ficar algo memorável. Ou, no mínimo, de deixar a gente com o estômago um pouquinho revirado. Felizmente, eu sou daqueles que não avalia a novela inteira apenas pelo final. Vamos combinar, dá para contar nos dedos os finais de novelas que são realmente satisfatórios. Inclusive, isso renderia um programa, eu vou anotar. Minha Fortuna é Te Amar foi uma baita novela com cara de Televisa, com os ingredientes de amor e vilanias que o público ama. Mas, ao menos na minha opinião, pesou demais com um final sensacionalista. Qual a sua avaliação final da novela? E do final? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino. Até a próxima semana.